No capítulo 13, você vai aprender a trabalhar com paredes cortina. Vai aprender a inserir paredes cortina com painéis pré-definidos, inserir eixos, perfis e painéis separadamente em paredes cortina, editar eixos, perfis e painéis, colocar portas nas paredes cortina. As paredes cortina são outro tipo de família de parede aqui no Revit, tá? Então, nós vamos fazer um fechamento aqui nesse nosso modelo. Eu vou abrir a planta do nível 1, tá? E nós vamos colocar aqui uma parede cortina fechando entre um pilar e outro. Então, eu vou no comando parede, tá? E em propriedades, na minha lista de tipos de parede, tá? Como a gente teve a parede básica, a gente vai deslizando a barra e a gente chega em parede cortina. Aí o Revit tem 3 famílias de parede cortina, tá? Eu vou selecionar essa aqui, que é o tipo vitrine. Em seguida, eu vou dar ponto a ponto dessa parede como se fosse uma parede comum do Revit, tá? Eu vou definir a altura, então, do nível 1 ao nível 2, tá? E aqui eu não preciso da linha de localização, que ele já vai usar pelo eixo, tá? Eu vou usar o eixo aqui para desenhar. Então, eu vou colocar o primeiro ponto aqui e o segundo ponto aqui, tá? E tá criada a minha parede cortina lá. Vamos olhar em 3D, tá? Então, tá aqui. Então, ele automaticamente já vai colocar os montantes e os painéis, tá? Com uma divisão pré-definida. Mas a gente pode alterar. Então, eu vou selecionar. Veja, é um pouco diferente quando a gente seleciona uma parede cortina. Esse é o tipo vitrine. Vou clicar em editar tipo. E veja, uma família do sistema, tipo vitrine, tá? Eu vou duplicar essa daqui para não alterar essa que já vem no Revit. E vou chamar de vitrine nova. Tá? Então, aqui, vejam, a gente tem uma definição do tipo do painel, vai ser um painel de vidro, eu posso mudar, posso colocar um painel sólido, por exemplo, tá? E, em seguida, eu determino uma divisão no eixo vertical e uma divisão no eixo horizontal. Então, nesse sistema que está aqui, eu estou com uma divisão no eixo vertical a cada 1,5. Então, a cada 1,5 tem um montante. Eu vou mudar isso daqui, vou colocar 2 metros, tá? E no eixo horizontal, ele está a 2,40, por isso que ele está cortando. Eu tenho um pé direito de 3 aqui, então ele está cortando a 2,40 e colocando um montante. Eu vou colocar aqui 1,5, por exemplo, tá? Mais ou menos a metade da altura. Então, eu defino a divisão nos eixos e, em seguida, aqui, eu defino os montantes verticais e os montantes horizontais. Os montantes são famílias que você pode criar a partir de perfis, tá? Então, eu vou, por enquanto, só dar um OK e não vou alterar os montantes. Vejam, já fiz uma alteração, tá? Então, agora eu estou com 1,5 na divisão na horizontal e a 2 metros na vertical. Então, tá? Mas eu posso alterar esse montante. Então, eu vou clicar aqui, editar tipo. Vamos supor que eu queira um montante mais fininho na parte interior. Então, a gente tem montantes para a parte interior, borda 1 e borda 2. No caso da vertical, é a de cima e a de baixo. Na horizontal, é da esquerda e da direita. Elas podem ser diferentes da interna. Então, eu vou selecionar aqui. Vem uma lista de famílias de montantes carregados, tá? Eu vou pegar esse mais fininho para o interior. E aqui também um mais fininho quadrado para dentro. Tá? Vejam, coloquei um montante mais fininho na parte interna. Vejam que na parte de baixo houve uma ruptura do montante, mas eu posso selecionar um montante, só o montante, e vai surgir uma propriedade modificar montante de parede cortina, que é tornar contínua ou quebrar na união. Então, eu vou clicar em tornar contínua. Vejam, ele faz que esse montante que eu selecionei fique contínuo em relação ao outro, tá? Eu posso ter tido o mesmo problema na parte superior e eu posso fazer a mesma coisa na parte de cima, tá ok? Agora, eu posso
terminar o meu fechamento aqui com a nova família que eu criei. Então, eu vou selecionar vitrine nova. E vou terminar esse fechamento aqui do térreo. Então, tá lá. Depois eu posso copiar para os outros pavimentos o fechamento do térreo, ok? Bom, aqui vocês têm uma vista depois de criadas as paredes em todo o contorno do edifício e copiado para todos os pavimentos. Esse aqui seria, então, o resultado, tá? Fazer o fechamento com a parede cortina. Tá? E aqui a gente tem uma perspectiva do resultado final, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora uma outra possibilidade, criar uma parede cortina, só que mais livre, sem uma divisão homogênea de horizontal e vertical, tá? Então, para começar, eu vou inserir uma parede cortina aqui, do tipo parede cortina, esse tipo aqui, tá? Vou fazer uma parede aqui, sei lá, com 10 metros. Essa parede eu vou deixar com a altura até o nível 2, tá? A gente tem aqui, entre o nível 1 e o nível 2, um pé direito de 4 metros, tá? Vamos visualizar em 3D, que agora é a melhor maneira da gente visualizar isso aqui. Então, vejam, eu tenho aqui somente um painel, tá? É um painel de vidro, sem nenhum montante, tá? Se eu clicar nessa parede aqui, vamos dar uma olhadinha nas propriedades dela. Vejam, ela não tem nenhuma divisão na vertical e nenhuma divisão na horizontal. E também nenhum montante, tá? Então, a gente vai usar aqui uma outra maneira de criar a parede cortina, criando primeiro um eixo cortina, tá? A gente vai colocar os eixos e fazer divisões aleatórias e depois colocar os montantes. Então, quando eu entro em eixo cortina, o Revit me dá uma aba aqui, modificar, colocar eixo cortina. Eu posso colocar um eixo em todos os segmentos, em um segmento, ou todos menos o selecionado. Então, vejam, se eu passar o meu cursor aqui na linha da vertical, ele vai me colocando eixos na horizontal. Então, vamos supor que eu quero deixar uma distância superior aqui de 60. E uma embaixo aqui, por exemplo, sei lá, vou colocar, por exemplo, sei lá, 1,5 m, tá? Então, eu posso ir colocando os eixos de uma maneira mais aleatória. Se eu passar o cursor na parte superior, ele vai me colocando eixos na vertical, tá? Então, eu estou aqui com todos os segmentos. Então, na hora que eu clico num ponto, ele coloca o eixo em todos os segmentos. Se eu colocar somente um segmento, ele vai colocar numa parte só, somente em um trecho. Então, vamos supor, vamos colocar aqui mais ou menos na metade. Tá? Vamos supor que eu queira colocar agora na metade desse. Então, veja que ele tem uma espécie de um snap, em que ele pega a metade e metade. E eu tenho aqui todos menos o selecionado, tá? Então, se eu quiser colocar aqui em todos, menos nesse trecho aqui. Então, eu clico no trecho em que não vai ter o eixo, tá? Então, vejam, eu consigo fazer uma divisão totalmente aleatória da minha parede cortina, tá? Em seguida, estando os eixos, eu vou definir os montantes. Então, eu vou entrar em montante e vou escolher uma família de montante, tá? Entre aquelas que já estão carregadas no meu arquivo, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, esse daqui, retangular de 50 por 150, eu vou colocar onde esse montante? Eu posso colocar em todas as linhas, se eu clicar nesse, ele coloca em todas essas linhas, ou somente em uma linha,
ou somente em um segmento de linha, tá? Então, vamos supor que eu vou colocar esse em cima e embaixo. Então, eu vou pegar uma linha, vou colocar ele em cima, vou colocar ele embaixo e vou colocar, por exemplo, nas duas laterais, tá? Então, tá lá colocado o meu montante com perfil retangular, tá? E se internamente eu quiser usar outro tipo de montante, eu volto lá em montante, tá? E vou escolher um outro tipo, tá? Por exemplo, vamos supor que eu vou colocar esse outro aqui que é mais fininho, tá? Vou colocar ele aqui, aqui e aqui, por exemplo, tá? E mais nessas duas aqui. Então, eu posso ir selecionando diferentes tipos de montantes e fazendo divisões mais aleatórias na minha parede cortina e gerar uma outra situação, tá? Eu posso substituir um painel, tá? Vamos supor que eu queira colocar aqui um painel sólido. Então, eu vou ter que selecionar somente esse painel. Para isso, eu vou com o Tab aqui, ó. Clico, selecionei o painel. E aí, eu tenho tipos de painel aqui, tá? Então, eu tenho o painel envidraçado e o sólido. Vou selecionar um painel sólido, tá? Então, vejam, é um painel básico sólido do Revit. Se eu quiser alterar, eu posso selecionar ele, editar o tipo e criar um novo painel. Vou colocar aqui um painel de madeira. Em seguida, eu vou editar o tipo desse painel e vou modificar o material do painel. Vou colocar madeira. Então, vejam, você pode misturar um painel de vidro com um painel sólido e criar diferentes medidas para essa parede cortina. Agora, essa parede é uma parede única, você pode copiar, tá? Mas se eu tiver em planta aqui, por exemplo, e aumentar essa parede, aquela divisão que eu tinha feito já foi alterada, tá? Então, ela é bastante flexível de ser alterada. Se eu precisar uma outra igual, eu posso copiar.